Eclipse. Josefa sempre foi uma mulher ativa, cheia de energia. Nunca soube ficar parada. Acordava muito antes do sol, colocava a água no fogo, passava o café e já começava a labuta. Enquanto muita gente ainda dormia, ela já tinha varrido o terreiro, colocado comida para as galinhas, organizado a casa e separado o que precisava ser feito no restante do dia. Não havia tempo ruim para ela. Chovesse ou fizesse sol, ela continuava suas tarefas do mesmo jeito. A chuva era bênção e favorecia a plantação. O sol ajudava a roupa a secar mais rápido. O dinheiro era pouco, mas sempre tinha um punhado de feijão na panela. A tristeza não tinha vez com ela. Ela nem parava para pensar nas dificuldades. Dizia com seu jeitinho brincalhão, numa sabedoria de mulher vivida: a gente não pode parar, senão o corpo fica entrevado. E depois de entrevado, já era. Gostava de se sentir útil. Tinha orgulho de fazer de tudo um pouco. Até parto ela fazia. Aliás, muitas crianças vieram ao mundo por suas mãos. Talvez por isso o destino tenha lhe parecido tão cruel no dia que acordou e descobriu que o mundo estava um breu. Parecia que o mundo havia desaparecido diante dos seus olhos. Meu Deus, dessa vez caprichei. Ainda é madrugada. Esfregou os olhos, mas o quarto continuou escuro. Virou-se com cuidado na cama e tentou achar o chinelo com os pés. Não encontrou. Esticou mais os pés no chão e nada. Tateou em busca da lamparina, tentando se acostumar com a escuridão, mas nada mudava. O escuro continuava ali, lhe assombrando. Uma onda de desespero a invadiu. José, cadê meu chinelo? Perguntou, tentando achar uma calma que ela não tinha naquele momento. José, ainda sonolento, respondeu rindo: Oxente, mulher, tá cega? Olha teu chinelo aí no pé da cama. José, tu tá me enxergando? Perguntou na esperança de que realmente estivesse somente escuro. José se assustou. Levantou e acendeu a lamparina, embora o dia já estivesse clareando. Pronto, mulher, acendi a lamparina. Mas nada mudou para Josefa. Parecia que o sol estava em eclipse. A escuridão havia tomado conta do seu mundo. O desespero tomou conta da casa. Já não eram jovens. Se antes já tinham lá suas dificuldades, limitações, agora a situação era muito mais difícil. Vieram exames, consultas, promessas. Os médicos diziam que devia ser coisa passageira, que aos poucos ela voltaria a enxergar. Precisava ter paciência. Me enganaram, né? Dizia. Porque logo em seguida dessa enganação toda, eu descobri que a minha cegueira não tinha cura. José se desdobrava para cuidar da roça e ajudar em casa. Josefa teve que reaprender tudo e desacelerou. Não conseguia se conformar com a cegueira. A tristeza veio. Começou aprendendo a contar os passos do quarto para a cozinha. José não tirava nada do lugar com medo de que ela se machucasse. Ela decorou o lugar das coisas. Passou a reconhecer as pessoas pela voz. O cheiro de tudo passou a ser mais forte. Sabia que o marido estava cozinhando sem precisar ouvir dele o que era, mas a dor de saber que estava dependente dos outros a machucava muito. Aos poucos foi fazendo uma coisinha aqui, outra ali, mas parecia que a vida ria de Josefa. O pior ainda estava por vir. 2 meses depois da descoberta da cegueira, José sofreu um infarto fulminante. Estavam os dois em casa quando Josefa ouviu o barulho de um copo caindo. Antes mesmo dele terminar de cair, ela sabia que seu companheiro de uma vida inteira tinha partido. O silêncio que ficou foi maior do que todos os seus gritos de desespero. Para onde você vai, José? Não me deixa aqui nessa escuridão? Não vai nem se despedir de mim? A casa vizinha nem era tão perto, mas ainda assim conseguiram escutar seus gritos. Se a primeira escuridão tinha levado seus olhos, essa segunda levou sua coragem. Josefa não teve filhos. Tinha uma enteada, que morava pelas redondezas com seus filhos. Sozinha ela não podia ficar, então foi morar com a sua enteada. Foi bem recebida por todos, mas ainda assim a tristeza se alojou no seu peito. Se antes já estava triste, agora estava desolada. A tristeza começou a morar permanentemente dentro dela. Passou a viver agarrada às lembranças. Meu presente não vale nada. Pensava às vezes. Se sentia totalmente dependente dos outros para tudo.
Aos poucos, ela foi mergulhando em um silêncio, falando cada vez menos. E nessas lembranças, pensava cada vez mais em sua avó, quando moravam na ilha de Marajó. Sua avó acreditava demais nela. Dizia que ela tinha língua boa para conversar e coragem para enfrentar qualquer pessoa. Dizia que ela ia estudar e ser prefeita. Mas a vida tomou outro rumo quando sua mãe resolveu ir embora de lá, levando-a junto, mesmo contra sua vontade e da sua avó. Ela só tinha 11 anos, não se governava. Se pudesse ter escolhido, teria ficado com sua avó. Teria estudado e, quem sabe, sido mesmo prefeita. Pensava. A promessa de sua mãe de que ela estudaria e de que teria mais oportunidades na cidade grande nunca se concretizou. A verdade é que a pobreza costuma quebrar promessas antes mesmo delas amadurecerem. Josefa precisou começar a trabalhar cedo para ajudar em casa. Foi babá, lavadeira, cozinheira, faxineira. Conheceu a fome, o cansaço e o desespero ainda adolescente. Não havia tempo para a escola. Era preciso trabalhar. Enquanto outras meninas de sua idade brincavam, ela limpava casas, lavava roupa e cuidava de outras crianças. Mas ainda assim gostava de conversar, de contar histórias, de rir alto, de namorar. Casou-se muito nova com José, também um garoto. Os dois trabalharam muito ao longo da vida e sempre tiveram um bom entendimento. Gostavam da companhia um do outro e se bastavam. Gostavam de rir das histórias que contavam quando lembravam das traquinagens que faziam. Riam feito bobos, lembrando-se da galinha morta-viva. Josefa, ainda menina, foi matar uma galinha pela primeira vez. Já tinha visto sua avó matando. Foi lá, esticou o pescoço dela, tirou as penas e passou a faca. A danada parece que ganhou, foi mais vida, dizia rindo. Soltou-se da mão dela e saiu se batendo pelo terreiro inteiro. Foi uma gritaria, uma correria até pegar a galinha de volta e ela se aquietar. O susto foi grande. Sempre que lembravam dessa história, riam muito. José também tinha suas histórias. Contava que certa vez um homem comeu uma cotovia e começou a passar mal. Achando que estava morrendo, começou a fazer uma oração. Minha alma entrego a Deus, meu corpo à terra fria, eu dou ao diabo, porque não cagou a cotovia. Era riso certo, mesmo que contasse uma dezena de vezes a mesma história. Assim viveu em harmonia na sua vida dura, simples, mas cheia de amor. Agora, o tempo passava devagar. Os dias pareciam intermináveis. Josefa sentia falta até das tosses que atacavam José na madrugada, do som de suas alpercatas arrastando do terreiro varrido, do jeito descuidado com que ele abria as panelas. A saudade tinha som, e Josefa escutava cada um deles. De vez em quando, ela tinha a sensação de que ouvia a cadeira de balanço no ritmo do movimento de José quando chegava da lida. Às vezes, ela até chamava por ele sem perceber. José, escuta aqui. Começava a falar, esquecendo que José já não estava mais ali. O silêncio respondia, e era um silêncio doído. Mas Josefa ainda preservava no íntimo aquela determinação que sempre a havia movimentado. Assim seguia vivendo mergulhada na escuridão. Seguia devagarinho, do jeito que conseguia. De toda forma, aquela menina teimosa saída da ilha de Marajó ainda existia nela. Entre lembranças, saudades e silêncios, algumas risadas antigas ainda faziam voz dentro dela. Josefa enxergava um mundo diferente. Não via mais o rosto das pessoas, mas reconhecia o carinho de sua enteada no seu toque cuidadoso. Já não enxergava o caminho, mas sabia que ainda havia uma mão estendida para ela. E apesar de toda a escuridão, ela aos poucos ia percebendo que ainda havia luz e que o amor continuava aceso dentro dela.